Olá, seja bem-vindo à aula Lista de Desejos. Quero começar essa aula te contando uma história de uma mensagem que eu recebi não faz muito tempo da Daiane. Uma mensagem muito curiosa. Daiane vai me contando, ela é uma jovem, tem 28 anos, ela vai me contando que está indo muito bem com as suas finanças, que tem aproveitado as dicas que eu tenho dado, que está muito satisfeita. E vai me contando, conta da sua família, tem 2 filhos, marido e que tem uma poupança escondida. Aí eu disse, opa, poupança escondida? Tive que perguntar para ela, mas por que tu tem uma poupança escondida? Aí ela disse, olha, eu sou obrigada a guardar o dinheiro e não contar para o meu marido, porque se eu contar para ele, ele vai gastar tudo. Nós gastamos de forma diferente e ele não entende que a gente precisa guardar para o futuro. E ela acaba a mensagem dizendo o seguinte, Rogério, o que eu faço com meu marido? Olha que situação constrangedora para mim, mas na verdade o que acontece com a Daiane é o que acontece com mais de 20% dos problemas que os casais têm no Brasil. Isso segundo uma pesquisa do SPC Brasil, diz que mais de 20% dos casais têm conflitos em função das finanças e dos gastos, a forma que tem o seu padrão de vida, a forma que levam a sua vida, ou seja, um não concorda com a forma que o seu cônjuge, a esposa ou o marido leva a vida. E essa mesma pesquisa diz que se o casal está com um problema financeiro, vai a 30% o conflito entre o casal. Ou seja, o que motiva os conflitos dos casais, 30% é por causa das finanças. Mais do que isso, o site Poupe o Seu Din-Din diz que 72% dos brasileiros quer saber como é o gasto do seu marido ou da sua esposa. Olha que curioso isso, né? Ele quer entender como é que o seu cônjuge gasta, porque daí ele também vai se fazer da mesma forma. Se gasta um monte, se acha que tem que ter um bom padrão de vida, ele também quer ter. Ou então quer de alguma forma dizer, não é esse o caminho, vamos andar juntos. E essa justamente é a proposta desta aula. É dar uma ferramenta para ti. Espero que isso não seja a realidade da tua família, mas se for, aqui esta aula vai te dar justamente uma ferramenta, um método para que tu possa evitar esses conflitos e esses problemas que é tão comum nas famílias brasileiras. Na verdade, o que a gente precisa é compartilhar com o marido, com a esposa, com os filhos, compartilhar com a família os sonhos, compartilhar quais são os desejos, compartilhar quais são efetivas necessidades da família. Isso muitas vezes é sim difícil, porque se eu tenho um grande sonho, né, e isso é teu, é meu, é individual de cada família e cada pessoa vai ter os seus sonhos. Aliás, essa sugestão, se, por exemplo, tu és uma pessoa solteira, vive sozinha, podes fazer a lista sim, a tua lista de necessidades e desejos, porque eu vou explicar direitinho como é que tu vai criar prioridades para tu realizar. Passo a passo, como é que tu vai? Bom, esse aqui é a minha necessidade número 1, então este é o meu foco, é aqui que eu vou primeiro me concentrar para ter realizado isso e satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, né, e os sonhos de forma geral. Então essa é a ideia, compartilhar. E aqui eu quero te dar essa ferramenta para que tu possa fazer isso. É muito importante que a família comece aos poucos a conversar. Vamos, por hipótese, dizer que na tua família vocês não têm costume de falar sobre dinheiro. Comece por aí. Vamos discutir como é que cada um faz os seus gastos, as suas rendas, como é que a família pode guardar para realizar os sonhos de longo prazo, os sonhos de médio prazo, como que isso vai acontecer? Vai aos poucos. Depois
a minha sugestão é que a família já passe a fazer reuniões específicas para isso. Ou seja, vamos nos reunir, vamos escolher um período do mês, ou do ano, ou do trimestre. Tu vai criar essa prioridade, tu vai criar a periodicidade que vocês vão fazer isso. Mas é importante fazer isso. E aí, vamos unir, fazer os interesses estarem juntos, andarem juntos. Aí, com certeza, os conflitos vão se reduzir muito, bastante. Eu quero te passar agora 10 dicas, 10 sugestões para que tu comece a trabalhar efetivamente a tua lista de desejos. Olha só. Então a primeira dica que eu sugiro é: discuta a importância de compartilhar os sonhos. O que eu quero sugerir na prática é vocês efetivamente fazerem reuniões, e essas reuniões serem não só para montar a lista de desejos, mas para também analisar essa lista, para simplesmente discutir sobre alguns sonhos, alguns desejos que cada membro da família tem. A segunda dica é: defina a periodicidade das reuniões. Se vão ser mensalmente, vão ser trimestralmente, se vão ser semestralmente. Bom, esta definição fica a critério de cada família. Defina as datas que as reuniões devem ocorrer. Então, a minha sugestão é que já deixe claro, se for mensalmente, olha, o primeiro sábado de todo mês, às 2 da tarde, a gente se reúne. 1 hora por aí, vamos conversar sobre isso. Se for uma vez por semestre, por exemplo, não tem problema. Então é no mês tal e no mês tal que a gente vai se reunir na primeira semana. Deixa definido isso, porque daí você já tem um compromisso com a avaliação e também para montar a lista de desejos da família. Busque ressaltar nas reuniões ações positivas e ações negativas, claro, mas também, e por isso que eu estou enfatizando, ações positivas, que muitas vezes as reuniões acabam se concentrando mais, mas tu não ajudou com renda, ou então tu está gastando demais, tu não está guardando. Não, a minha sugestão é que seja também ressaltado, que legal, aumentou a renda, isso está nos ajudando, vai fazer os nossos sonhos chegarem mais rápidos. Então, é nesse sentido. A quarta dica é compartilhar os sonhos individuais e coletivos. Então diga o que tu pensa, qual é a tua vontade, mas também diga o que tu tem de interesse e vontade para a família como um todo. Isso é muito, muito importante. A quinta dica é: discuta sobre o padrão de vida que você, o casal ou a família leva. E mais do que isso, não só o padrão que ela leva, mas também que ela quer levar, aonde ela quer chegar. Também uma situação importante, porque muitas vezes não se discute sobre o padrão de vida, e aí o que acontece? Fica desnivelado entre os membros da família. Um quer ter um alto padrão, o outro não, mas não precisa ser um padrão tão alto, e aí o que acontece? Há um desnível entre os sonhos, os interesses, e acaba dando o conflito. A sexta dica é: fale sobre o perfil de cada membro da família e quando ele está dando energia para ganhar, gastar e guardar. Então a ideia é justamente ver como cada um está contribuindo tanto com ganho, quanto com gasto e quanto que está ajudando a guardar também. A sétima dica é: lembre-se da aposentadoria. Isso é um clichê, mas muito importante sempre ser lembrado. Mais adiante é necessário que a família tenha o sustento. A oitava dica é: paciência e tolerância é fundamental para um bom convívio. Lembre-se que sempre haverá o amanhã. Então, cuidado com as palavras
Se alguém teve algum deslize. Então, algum acidente aconteceu, né, de gastos a mais e tal, vamos com calma, vamos com tolerância, porque querer cobrar com uma energia muito forte pode acabar em conflitos. A nona dica é, em vez de se afastar, procure aproximar tanto a sua esposa, o seu esposo, quanto os seus filhos. Não afaste, pelo contrário, tente unir a ideia de sonhos, tentem chegar a acordos, um vai ter que ceder um pouco, o outro cede um pouco, mas este é o caminho, é justamente buscar ficar próximos, se aproximar. E a 10ª dica é justamente fazer a lista de desejos. Essa lista que eu vou explicar agora como é que a gente deve fazer. Depois destas dicas, eu quero te sugerir efetivamente fazer a lista, realizar a lista. Então, veja bem, o primeiro passo é solicitar a cada um da família que faça uma lista contendo, no mínimo, 2 sonhos ou necessidades que sejam individuais e 2 que sejam coletivos para a família. Então, cada um vai colocar o que realmente imagina, que pode ser de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo, não tem problema. Cada um vai colocar nesse papel a sua lista individual. O segundo passo é pegar todas essas sugestões, todas essas ideias e colocar em uma grande lista. Ou seja, agora vamos deixar todos os sonhos de toda a família reunidos em uma mesma lista. Depois de feito isso, tu vais ver que agora na prática, quando eu mostrar a ferramenta, eu vou propor exatamente isso. O que é o desejo? Por que eu quero fazer ele? Nós vamos aí toda a família junto. Vai dar um grau de importância para ele e qual é o preço do sonho, quanto que custa efetivamente nós fazermos isso. Então, criamos isso e essa lista, esse listão, eu proponho que seja feito 3 listas. Até pode ser feito em 2 listas. Mas por que isso? Se não tiver um custo muito alto, é mais fácil de atingir. Então ela vai ser de curto prazo. A lista de médio prazo é aquela que é um pouco mais difícil. E a lista de longo prazo é aquela lista de desejo que custa muito mais caro, que aí é mais difícil de efetivamente a gente conseguir. A tua família até pode reunir a de curto e médio prazo numa lista e a de longo prazo em outra lista. Esses prazos, qual é o tempo? Aproximadamente de 1 a 2 anos é o curto prazo, de 3 a 5 anos é o médio e mais de 5 anos é o de longo prazo. Ideias, sugestões de longo prazo? Uma grande viagem, troca de casa, troca de carro, isso pode ser uma proposta de longo prazo. De médio prazo, uma reforma, um eletrodoméstico que seja caro para a família, põe ali também. E os de curto prazo é aquelas necessidades, aqueles desejos mais usuais, aqueles que não custam tanto, mas que às vezes não é compartilhado na família e é o que acontece. Um quer fazer isso, o outro não quer e como não é conversado, não é discutido, cria o conflito. Por isso a lista de necessidades e desejos. Vamos deixar claro onde é que nós vamos investir o orçamento da família e, por óbvio, isso deve ir para o teu orçamento. Ou seja, lá quando tu fores montar o teu orçamento, tu já deixa destinado a verba que vocês definiram para que isso aconteça. Então agora vamos ver na prática como montar a nossa lista de necessidades e desejos. Vamos ver então a planilha da lista de necessidades e desejos, que eu quero te trazer um exemplo prático do Patrick e da Tânia. Cabe lembrar que aqui, nesse exemplo, eu vou estar te trazendo 2 listas. Na verdade, é a mesma lista, porém ela é filtrada para curto e médio prazo e também
uma geral, que daí é com curto, médio e longo prazos. Vamos dar uma olhada então na primeira planilha, que é de curto e médio prazos. Ela então é até 5 anos, é o critério que eles utilizaram e que eu sugiro que tu faças também. Nesta planilha aqui, tu vai considerar até 5 anos. O que tu queres, ou o que a tua família quer, que vocês já chegaram num consenso. Então é com este prazo que vai vir a tua planilha. Dá uma olhada que eles já inicialmente consideraram apenas 12 itens. Esse seria o máximo. Por quê? Porque senão a planilha ia ficar muito grande, muitas questões a serem buscadas, muitas necessidades. Então eles focaram, conversaram e chegaram a esta primeira conclusão. Vamos definir quais são as 12 principais. Depois a gente vai, assim que concluir essa, vendo as próximas necessidades. Dá uma olhada então o que tem na planilha. O que, por quê, o grau de prioridade que eles deram, o preço que vai custar esta necessidade ou este desejo, e o prazo. O prazo é aqueles que nós já falamos que é o critério desta planilha, ou curto ou médio prazo. E por último, aqui nessa última coluna, é quem deu a sugestão, é quem está empenhado em que a família consiga conquistar este desejo ou atender a esta necessidade. Então vamos pegar o primeiro item aqui anotado. Por que eles estão considerando isto na lista? É porque a atual está quebrada e eles colocaram então uma prioridade de nota 3. Como é que eles fizeram aqui? Quanto mais próximo do 1, é mais prioritária, mais necessária, mais urgente. Quanto mais próximo de 10, é menos urgente, menos prioritário. E aí eles consideraram o seguinte: a prioridade de 1 até 5 é curto prazo. Prioridades de 6 até 8 é médio prazo. 9 e 10, longo prazo. Então é isso que eles têm aqui bem definido. Dá uma olhada aqui, neste caso, a máquina de lavar louça, o preço que a Tânia encontrou, porque ela é que está responsável por isso, ela que foi buscar 3 orçamentos, que é o que eu sugiro que tu faça, sempre valores à vista. Foram então os valores, o mais barato dos valores que ela encontrou. 990, está aqui, está bem definido, e assim eles fizeram sucessivamente. Inglês do Carlinhos, por quê? Porque isso vai gerar uma empregabilidade para ele, mas já a prioridade, o critério, não é tão necessário, tão importante. É sim, está aqui, está na lista de necessidades, mas não tão importante. Qual o preço do curso completo? Então, como ele é critério 7, é médio prazo. Quem está responsável por isso é o Patrick, ele que buscou as informações. E assim, sucessivamente. Dá uma olhada aqui que o armário da Duda é o mais prioritário, é o mais urgente, custa R$ 1.100. Então o Patrick, que está envolvido com isso, é este valor aqui que eles definiram. E isso em função de que ela só tem uma cômoda, ela realmente está precisando do armário. Então por isso o critério que eles adotaram. E assim fizeram, pronto, está aí a lista, é isso que eu te sugiro. Dá uma olhada aqui, o valor total. Aqui em cima nós temos 10.790, é o total da lista de necessidades e desejos. Quero te lembrar que essa lista está disponível para ti, exatamente assim, mas tu pode adaptar ela para a forma que tu achar melhor. O importante é fazer ela. Vamos dar uma olhada então na lista geral. Dá uma olhada, ela é exatamente igual àquela. A primeira que eu mostrei, ela só tinha um filtro, né, que justamente tirava os prazos longos, né, com o item 9 e 10, né, com os critérios, com as prioridades 9 e 10, e que, dá uma olhada o que era.
viagem para Paris. Eles queriam tirar umas férias, queriam tirar um descanso, casa maior e com mais conforto, esse também é um item, daí eles consideraram em função do valor, se é um valor alto, como uma prioridade 10, uma prioridade maior do que as demais. E o que eu quero te explicar aqui que é importante, quando as necessidades e os desejos forem assim, principalmente de propriedades patrimoniais, como é o caso aqui da casa e do carro, eu sugiro que tu faça na lista não o preço total, mas o preço adicional que tu irás pagar, que é isso que a Tânia considerou aqui quando ela foi fazer essa busca dessa casa ideal para eles, porque com os filhos a atual está pequena. Esse é o motivo, é o porquê que eles definiram que querem mudar de casa. E aí o que aconteceu? É o adicional, então, o valor da casa deles, que eles têm, mais 280 mil, tirando todos os custos, taxas de transferência, mais a comissão. Esse é o efetivo custo que eles vão ter. Da mesma forma, foi feito o critério aqui para o carro, que foi o que o Patrick fez. Dá uma olhada então que o sonho deles, a lista de sonhos deles, a lista de necessidades e desejos é R$ 334.790. É um sonho bastante alto, mas está aqui, está focado. E é isso que eu quero sugerir que tu trabalhe com uma planilha igual essa aqui, porque eu tenho absoluta certeza que isso vai gerar uma harmonia melhor, vai gerar foco bem mais definido para que a família possa atingir juntamente os objetivos. Viu que legal essa ferramenta? É muito simples, muito tranquila. E sabe onde é que tu vai ter problema? É na hora que vocês forem justamente dar nota, classificar. Este é o maior problema. Por quê? Porque é aí que entram os interesses. Foi listado, está tudo definido, quem quer o quê, tudo certo. Ela quer manter um carro, ele quer trocar, fazer uma reforma na casa ou trocar de moradia. E ok, mas qual é o critério que vocês vão escolher? O que vai ser primeiro? E é aí que costuma dar o maior desgaste na hora de montar a lista de desejos e necessidades. Estou te antecipando. Por isso que tem que ser muito conversado, por isso que tem que ser discutido, cada um ceder um pouco até chegarem a um denominador comum para a família, o que vai ser melhor para a família, sempre pensando nesse objetivo. O principal objetivo da lista de desejos é dirimir os conflitos da família, é tentar diminuir tudo que possa vir a dar conflito. Veja que se vocês deixarem claro quais são os objetivos e a prioridade, onde é que os sonhos que vocês querem realizar e qual vai ser o primeiro, depois e tal, o conflito se encerra. Vocês vão com certeza trabalhar em função do outro para que juntos vocês vão chegar no mesmo objetivo. É muito legal isso acontecer em harmonia, em conjunto, todo mundo sabe onde é que querem chegar. E é muito comum a família estar indo na direção e de repente conseguir ir realizando seus sonhos até antes do que imaginava. Porque um vai puxar ainda mais, vai ter mais vontade de fazer isso acontecer, o outro também, e aí juntos estão indo no mesmo propósito. Lembre que com a lista de necessidades e desejos, além do conflito diminuir na relação familiar, as compras por impulso praticamente vão se encerrar. Eu vejo isso acontecer mas com muita frequência, as pessoas estarem querendo fazer alguma coisa muito legal, muito grande, pense em um novo negócio, por exemplo, e não compartilha com o seu marido, com a sua esposa, não compartilha.
Olha o exemplo que eu dei no início aqui dessa nossa aula e não compartilhe às vezes por receio, puxa, o que ele vai pensar, o que ela vai pensar, e aí não fala. Não, fale, comente, converse, diga, comece aos poucos, com certeza. Isso vai levar vocês juntos ao mesmo objetivo. Ou quem sabe, um vai dizer para o outro, não, mas isso está longe do nosso padrão de vida, não é por aí. Nós temos que pensar primeiro em fazer mais renda, ou vamos economizar, vamos redimensionar os nossos gastos para conseguirmos atingir a nossa lista de necessidades e desejos. Concluir o nosso curso aqui te deixando com uma proposta de harmonia na tua família, que o dinheiro seja teu amigo, que o dinheiro seja realmente uma ferramenta para tu realizar os teus sonhos. E que tu mandando no teu dinheiro, com todas essas ferramentas que eu te passei ao longo desses 6 módulos, tu consiga fazer o teu futuro ser muito diferente, muito melhor. Esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo e eu espero que a tua vida realmente mude depois desse curso. Ok? Muito obrigado pela tua participação. Nos vemos no próximo curso. Um forte abraço.